Era uma vez um homem chamado João. João era um trabalhador humilde, conhecido por todos na pequena vila onde morava por ser extremamente honesto. Não tinha muito, vivia de maneira simples, mas sempre mantinha a cabeça erguida, orgulhoso de nunca ter cedido à desonestidade, mesmo em tempos de necessidade. Mas a vida de João estava prestes a mudar. Certo dia, ele se viu em um dilema profundo. Sua esposa estava gravemente doente, e o pouco dinheiro que ele ganhava não era suficiente para comprar os remédios necessários. Desesperado, João começou a considerar fazer algo que nunca havia feito antes: mentir para conseguir o dinheiro. Ele estava sentado na beira de um rio, onde costumava ir para pensar, quando um comerciante rico da cidade, conhecido por sua arrogância e falta de escrúpulos, passou por ali. Esse comerciante havia deixado cair uma bolsa cheia de moedas de ouro. Sem perceber, João viu a bolsa brilhar na água rasa e, por um momento, seu coração foi tomado pela tentação. Aquilo era a solução para todos os seus problemas. Poderia pegar a bolsa, e ninguém jamais saberia. Nesse instante, o dilema moral de João se tornou claro. Pegaria a bolsa e salvaria sua esposa, ou permaneceria fiel aos seus princípios, mesmo que isso significasse vê-la sofrer. Esse conflito interno que João enfrentava capturava perfeitamente a luta entre fazer o que é certo e o que é conveniente, um dilema que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. João sabia que a escolha diante dele não era simples. Devolver a bolsa significava que ele e sua esposa continuariam a lutar contra a pobreza, e ela, possivelmente, não sobreviveria. Mas pegar o ouro e mentir sobre isso também não parecia ser uma solução verdadeira, pois, no fundo, ele sabia que a culpa o consumiria. Ainda assim, João pegou a bolsa e voltou para casa, tentando racionalizar sua decisão. Ele dizia a si mesmo que estava fazendo isso por amor, que qualquer um em sua posição faria o mesmo. Mas, à medida que caminhava pelas ruas estreitas de sua vila, sentia o peso da decisão pressionando seu coração. No dia seguinte, João foi até o mercado da cidade para vender alguns produtos que cultivava. Ele decidiu levar a bolsa com ele, ainda incerto do que faria. Enquanto estava lá, encontrou um velho amigo, Pedro, um homem que também tinha pouco, mas que sempre mantinha uma atitude positiva, independente das dificuldades. Pedro, sem saber o que João estava enfrentando, começou a falar sobre como, apesar dos tempos difíceis, ele sempre acreditou que a honestidade e o trabalho duro eram recompensados, mesmo que não de imediato. Ele contou histórias de como, em sua própria vida, pequenos atos de bondade e integridade tinham retornado para ele em momentos inesperados. Essas palavras começaram a ressoar dentro de João. Ele lembrava-se das vezes em que sua honestidade tinha sido recompensada de forma sutis, como quando um fazendeiro rico lhe deu alimentos extras em agradecimento por sua sinceridade sobre uma venda. Mas, desta vez, o dilema parecia muito maior, e ele não conseguia ver como a honestidade poderia ajudar a salvar sua esposa. À medida que a noite se aproximava, João percebeu que não podia mais carregar aquela bolsa sem fazer algo a respeito. Ele decidiu procurar o comerciante que a havia perdido. Encontrou-o na taverna da cidade, furioso e ansioso, reclamando para todos sobre o desaparecimento de seu dinheiro. João sabia que aquela era a hora da verdade. Mesmo sabendo que o comerciante era um homem cruel, que jamais lhe retribuiria o favor, João se aproximou e entregou a bolsa. O comerciante, surpreso e desconfiado, agarrou a bolsa e rapidamente verificou se o dinheiro ainda estava todo lá. Quando viu que não faltava nada, apenas balançou a cabeça e saiu sem sequer agradecer. João voltou para casa sentindo-se dividido. Havia feito a coisa certa, mas agora estava de volta ao ponto de partida, sem dinheiro e com a saúde de sua esposa piorando a cada dia. Ele começou a questionar se sua honestidade valia o sofrimento que ele e sua família estavam enfrentando. No entanto, naquela noite, algo inesperado aconteceu. O padeiro da vila, um homem generoso que havia ouvido falar da doença da esposa de João, bateu à sua porta. Ele trazia consigo uma cesta cheia de pães frescos, e além disso, ofereceu a João um emprego extra na padaria, o que lhe permitiria ganhar dinheiro suficiente para comprar os remédios necessários. Sem saber da decisão difícil que João havia enfrentado, o padeiro falou sobre como sempre admirou a integridade de João e como isso o inspirou a ajudar. Essa reviravolta fez João refletir profundamente. Ele começou a entender que a honestidade pode não trazer recompensas imediatas ou evidentes, mas que ela cria um ciclo de bondade e confiança que, no final, sempre retorna. O gesto simples do padeiro foi o primeiro de muitos que João recebeu nos dias seguintes, vindos de pessoas que, sem saber, reconheciam o valor de sua honestidade e o ajudavam de diferentes maneiras. Agora, João estava diante de uma nova realidade,
onde ele via a honestidade não como uma fraqueza ou uma barreira para seus objetivos, mas como uma força que, silenciosamente, transformava sua vida e a vida daqueles ao seu redor. A vida de João começou a mudar gradualmente após aquele gesto do padeiro. As pequenas ajudas que recebia mostravam que, embora a honestidade pudesse parecer uma escolha difícil no momento, ela construía uma rede invisível de apoio. Algumas semanas depois de devolver a bolsa, a saúde de sua esposa começou a piorar. O emprego extra na padaria ajudava, mas ainda era insuficiente para cobrir todos os custos do tratamento. O desespero voltou a assombrar João. Ele começou a questionar se havia feito a escolha certa ao devolver o ouro. As dúvidas corroíam sua mente, e ele se via novamente tentado a buscar atalhos para resolver seus problemas. Foi então que algo inesperado aconteceu. Certo dia, ao caminhar para a padaria, João foi abordado por um homem bem vestido que parecia estar à sua procura. O homem se apresentou como um assistente de um influente senhor da cidade, o qual João mal conhecia. O assistente explicou que seu patrão tinha ouvido falar sobre a honestidade de João e sobre o incidente da bolsa de moedas. Impressionado com a integridade de João, o senhor rico queria encontrá-lo. Confuso, mas curioso, João aceitou o convite e seguiu o assistente até a mansão do homem rico. Ao chegar, foi recebido com grande respeito e conduzido até uma sala luxuosa, onde o senhor o aguardava. O homem, de idade avançada e expressão serena, olhou diretamente nos olhos de João e começou a falar. Eu soube do que fez, João. Ouvi como devolveu uma grande soma de dinheiro mesmo, estando em uma situação desesperadora. Eu conheço o comerciante que perdeu aquela bolsa, e ele, infelizmente, não reconheceu o valor do que você fez. Mas eu reconheço. A honestidade, meu caro, é uma virtude rara e preciosa. E pessoas como você são aquelas em quem confio verdadeiramente. João ouvia com atenção, ainda sem entender o propósito daquela conversa. Foi então que o Senhor fez uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Quero que trabalhe para mim, João. Preciso de alguém como você para administrar meus negócios com justiça e transparência. Além disso, sei das dificuldades que enfrenta com a saúde de sua esposa. Tenho médicos e recursos que podem ajudar. Considere isso como uma retribuição pelo bem que você fez sem esperar nada em troca. Esse era o momento decisivo que João jamais imaginara. Todas as tentativas anteriores de encontrar uma solução para seus problemas haviam falhado, mas ao escolher a honestidade, mesmo quando parecia que ela não lhe traria benefícios, João estava sendo recompensado de uma forma grandiosa. João aceitou a oferta com gratidão, e a partir desse momento, sua vida tomou um rumo completamente novo. Ele se tornou um homem de confiança na cidade, não apenas porque trabalhava para um dos homens mais influentes, mas porque sua história de integridade se espalhou, inspirando outros a seguirem seu exemplo. Esse momento de virada na história de João ilustra de forma poderosa que, embora a honestidade possa exigir sacrifícios e pareça não ser recompensada de imediato, ela é um valor que, no fim, traz frutos inesperados e grandiosos. João finalmente compreendeu que a verdadeira recompensa pela honestidade não estava nas coisas materiais, mas no respeito, na confiança e na paz interior que conquistara. A partir do momento em que João aceitou a oferta do senhor rico, sua vida e a de sua família mudaram drasticamente. Com o novo trabalho, ele não apenas conseguiu os recursos necessários para o tratamento de sua esposa, que gradualmente recuperou a saúde, mas também passou a viver com mais conforto e segurança. No entanto, o verdadeiro impacto de sua decisão de ser honesto foi muito além do que ele poderia imaginar. Com o passar do tempo, João se tornou um pilar na comunidade. Ele administrava os negócios de seu patrão com a mesma integridade que sempre guiou sua vida. A reputação de João como um homem de princípios começou a se espalhar pela cidade, e aos poucos, pessoas de diferentes origens passaram a procurá-lo em busca de conselhos e ajuda. João, antes um homem humilde e anônimo, agora era visto como um exemplo de moralidade e retidão. Sua história era contada em toda a cidade, e muitas pessoas, inspiradas por sua honestidade, começaram a adotar práticas mais justas em suas próprias vidas. A vila, que antes era marcada por pequenos atos de desonestidade e desconfiança, começou a mudar, tornando-se um lugar onde a confiança e a cooperação eram valorizadas. A transformação não aconteceu apenas na comunidade ao seu redor. João também passou por uma mudança profunda em sua visão de mundo. Ele compreendeu que a honestidade não era apenas uma virtude individual, mas uma força capaz de transformar a sociedade. O impacto de suas escolhas reverberava além dele, criando um ciclo de bondade e justiça que se espalhava por onde ele passava. Um dia, ao caminhar pelas ruas da cidade, João foi abordado por um jovem que lhe disse: "Ouvi falar de sua história, João.
Minha família estava passando por dificuldades, e eu estava prestes a tomar um caminho errado, mas quando soube do que você fez, decidi fazer o que era certo. Agora as coisas estão melhorando para nós. Obrigado por ser um exemplo. Essas palavras tocaram profundamente o coração de João. Ele percebeu que a recompensa pela honestidade não estava apenas em receber algo em troca, mas em ser um farol para os outros, guiando-os para um caminho mais justo e digno. A verdadeira recompensa era ver como suas ações influenciavam positivamente a vida daqueles ao seu redor. A vida de João tornou-se um testemunho vivo do poder da integridade. E assim, ele continuou a viver de maneira simples, sempre com a mesma humildade que o caracterizava, mas agora ciente de que suas escolhas, por mais difíceis que fossem, tinham um impacto profundo e duradouro. No final, João compreendeu que a honestidade não era apenas uma questão de moralidade, mas uma ferramenta poderosa de transformação. Sua história mostra que, mesmo quando parece não haver recompensa imediata, a honestidade constrói um legado que pode mudar vidas e comunidades inteiras. E, ao refletir sobre sua jornada, João se sentiu em paz, sabendo que sua vida tinha um propósito maior do que ele poderia ter imaginado. Ele entendeu que, no final das contas, a maior recompensa pela honestidade era a certeza de ter vivido uma vida com significado e integridade. A história de João nos ensina que as escolhas que fazemos, especialmente as mais difíceis, moldam não apenas nosso destino, mas também o mundo ao nosso redor. A honestidade pode não trazer recompensas imediatas, mas ela constrói um caminho de confiança, respeito e paz que pode transformar vidas. Que possamos todos seguir o exemplo de João e escolher o que é certo, mesmo quando não é fácil, sabendo que, no final, a integridade sempre será recompensada. A história de João é um poderoso lembrete de que, em um mundo onde as tentações e os atalhos estão por toda parte, escolher a honestidade é uma decisão corajosa, mas profundamente recompensadora. Não apenas pelas recompensas materiais ou pelos ganhos imediatos, mas pela paz interior, pelo respeito e pela influência positiva que podemos exercer sobre os outros. Quando pensamos em nossas próprias vidas, muitas vezes somos confrontados com dilemas que testam nossos valores e princípios. A tentação de escolher o caminho mais fácil, de ceder às pressões, é real e presente. Mas a história de João nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, manter a integridade pode trazer resultados que vão muito além do que poderíamos imaginar. Talvez, como João, você também tenha enfrentado momentos em que a honestidade parecia ser uma escolha difícil, onde as recompensas não eram óbvias e o caminho parecia incerto. Mas lembre-se, cada ato de integridade é uma semente plantada, que pode florescer de maneiras inesperadas, criando um impacto duradouro na sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Portanto, a próxima vez que se encontrar diante de um dilema, pergunte a si mesmo: qual é o legado que quero deixar? Que tipo de impacto quero ter no mundo? A escolha pela honestidade, pela verdade e pela retidão pode não ser a mais fácil, mas é, sem dúvida, a mais poderosa. Ao seguir em frente, reflita sobre as escolhas que você faz diariamente. Pense em como a sua honestidade pode ser uma fonte de inspiração para os outros, assim como foi para João. Você tem o poder de transformar não só a sua própria vida, mas também de influenciar positivamente a vida daqueles ao seu redor. Que a história de João seja uma inspiração para todos nós. Vamos escolher o caminho da honestidade e da integridade, sabendo que, mesmo que os frutos não sejam imediatos, eles virão, trazendo consigo uma vida de paz, respeito e verdadeira realização. Lembre-se, o verdadeiro valor de nossas escolhas não está apenas no que ganhamos, mas no que nos tornamos ao longo do caminho. Faça da honestidade o seu guia, e o mundo ao seu redor será melhor por isso. Você se sente preso em um ciclo de emoções negativas? Ansiedade, medo, insegurança te paralisam e te impedem de viver plenamente. Parece que você já tentou de tudo, mas nada funciona de verdade? A frustração aumenta a cada dia que passa, te deixando cada vez mais distante dos seus sonhos e da vida que você tanto deseja. E se eu te disser que existe um caminho para se libertar dessas amarras emocionais? Um método eficaz, testado e aprovado por milhares de pessoas que, assim como você, buscavam uma transformação real. O Box Transformação Emocional é uma coleção completa e incrível de e-books que vão te guiar, passo a passo, na jornada de cura e libertação emocional. Você vai aprender a dominar a ansiedade, superar a depressão, fortalecer sua autoestima, ter relacionamentos mais saudáveis e, finalmente, alcançar a felicidade e paz interior que você tanto busca. Não perca mais tempo. Dê o primeiro passo rumo à vida leve, feliz e realizada que você merece.
Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para saber mais.